Chegam muitas mulheres pra mim falando, nossa, ninguém me escuta. Eu sinto que, né, tipo assim, na minha família, ninguém me escuta mais, ninguém presta atenção em mim. No digital, a mesma questão. Nossa, parece que eu sou invisível, ninguém tá me ouvindo. Aí, também tô toda arrepiada. A pergunta é assim, você tá se ouvindo? Como é que você quer que o outro te escute se nem você dá conta de se escutar? Seja muito bem-vinda ao Inspira Talks Águia Soberana, o podcast do empreender feminino, onde ser, crer e fazer acontecem de um jeito que honra a nossa natureza. Inspirado em Vênus e Afrodite, símbolo do feminino, aqui a gente fala sobre tudo o que você precisa saber para viver uma vida muito mais leve e abundante. Este é um espaço para conversas profundas e transformadoras com mulheres inspiradoras que estão redefinindo sucesso, poder e realização. Se você está chegando agora, muito prazer, eu me chamo Lila Inspira, sou engenheira, empresária, mentora de empresárias, palestrante, artista, mãe e líder do Empreender Feminino, um movimento que resgata a leveza e a abundância como direitos naturais de toda mulher. Pra gente é muito importante que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Toda quarta-feira, ao meio-dia, um episódio novo vai ao ar no YouTube e no Spotify. Agora, inspira fundo, porque o episódio de hoje começa agora. Hoje o nosso tema é como desbloquear a sua voz e se reconectar com a mulher que você nasceu para ser. Com ela que é terapeuta, cantora, mestre em performance vocal, pesquisadora da expressão e fundadora do Instituto Vozes de Cura, criadora das constelações vocais e do conceito de voz magnética. Ela ajuda mulheres a se reconectarem com a própria voz como caminho de cura, autenticidade e poder pessoal. Mas antes de ensinar isso, ela precisou atravessar o próprio silêncio, aquele espinho atravessado na garganta que a impedia de ser quem era. Hoje, ela ocupa o seu lugar com leveza, presença e verdade. E vem nos lembrar de que quando a gente reencontra a nossa voz, a vida muda completamente. Ela que é a minha mentorada, uma águia soberana. Águias soberanas, desejem as boas-vindas para Renata Vanucci. Muito obrigada, Lila. É uma enorme emoção estar aqui. Eu não vou fingir costume, eu sou uma pessoa acostumada com palcos, acostumada com microfone, mas estar aqui do seu lado, uma pessoa que significa tanto para mim, para tudo que eu construí, é realmente, meu coração está acelerado. Eu não posso fingir que eu não estou sentindo isso, eu estou sentindo e é exatamente por isso que nosso encontro vai ser muito grandioso. Sim, com certeza, eu não tenho dúvidas. Você passou por uma fase na sua vida onde você sentia um espinho atravessado na sua garganta e eu acredito que por muito tempo você calou a sua voz. E eu quero começar por aí, porque muitas mulheres, talvez a maioria das mulheres que estão nos assistindo ou ouvindo agora, elas têm algum bloqueio, alguma trava, alguma dificuldade de se expressar, de falar, de se posicionar. E você passou por isso, Rê. Eu quero que você nos conte um pouco mais sobre esse processo. Com prazer, querida. É interessante você trazer essa questão, porque eu vejo que ela é um ponto cego na nossa sociedade. Enquanto eu tinha esse espinho cravado na garganta, eu não tinha consciência que eu o tinha. Só que desde muito cedo, como eu faço parte de uma família muito sensível, que prima muito o saber artístico, eu já fui colocada desde nova em aulas de canto, aula de dança, aula de teatro. Então, eu encontrei nas artes uma maneira de começar a me expressar. Então, eu não percebia esse calo. Somente hoje, depois da trajetória toda que eu fiz, que eu via que mesmo sendo uma mulher adulta, trabalhando, subindo aos palcos com grandes nomes na música, dando aulas, eu não conseguia ser quem eu era. Eu vivia em relacionamentos abusivos, eu vivia, assim, tanto relacionamentos amorosos com outras pessoas, quanto também nos empregos, sabe? Aceitando situações muito humilhantes e eu não conseguia falar. Eu via que aquilo estava errado, mas quando eu tentava falar, ou eu chorava,
porque eu não tinha repertório de adulta que desenvolveu a sua fala, porque onde eu me travei eu era muito pequena. Ou então eu ficava com muita raiva e saía fulminando as pessoas. Então, por mais que eu cantasse e desenvolvesse a minha voz enquanto instrumento musical, ela não era ainda um instrumento de ser e estar no mundo com o qual eu me via representada. E é muito interessante isso, porque eu lembro de muitas vezes quando eu tinha questões para resolver e eu não sabia como falar, eu ligava: mãe, como é que eu falo com fulano? Nossa. Já a mãe do meu filho mais velho e tudo, eu não sabia. E eu não via que isso era um problema. Eu achava que todo mundo era assim. Até porque, nos lares que eu cresci, nos lugares onde eu vivi, todo mundo tinha um comportamento disfuncional de expressão. Então, como somos tão imersos nessa cultura do silenciamento de quem somos, a gente não consegue observar o que está acontecendo. Uau! E quais são os sinais? Você citou alguns aqui, uma dificuldade de falar algo com alguém, de expressar que um determinado comportamento não foi legal, não gostei. Você citou alguns exemplos, mas o que você vê mais na prática do dia a dia dessas mulheres que representa essa trava, esse bloqueio e que ela pode não perceber ou não saber ainda que isso é reflexo de alguma coisa que pode ter acontecido lá na infância? Então, são várias camadas e cada ser humano tem um mistério em si, né? Mas isso, assim, eu já entrevistei muitas pessoas, eu ajudo muitas pessoas e o calo aperta em cada pessoa de um jeito. Ou a pessoa tem um problema de falar de sentimentos e não consegue. Muitos homens têm isso, né? Porque eles foram ensinados que eles não poderiam sentir. Então, a maioria dos homens que vêm trabalhar comigo, eles não conseguem dar nome às sensações. Já as mulheres conseguem. Elas passeiam muito bem, conseguem falar o que estão sentindo, mas têm uma dificuldade imensa de verbalizar o que querem. O que você quer? E isso foi um ponto decisivo no nosso encontro. Quando você perguntou, e aí, quais são os seus planos para daqui 5 anos? Quais são os seus planos para daqui 1 ano? Onde você quer estar? E fez um negócio na minha cabeça. Como assim? Não sei o que eu quero. Por quê? Porque nunca me perguntaram o que eu queria. E aí eu comecei a desenvolver na comunicação não violenta e fui percebendo, assim, é um grande problema das mulheres, falar o que querem. Porque a gente é pequenininha, já dá um boneco pra gente cuidar, já dá uma vassourinha pra gente varrer a casa, e a gente tá sempre nesse servir, desde pequenas, né? Mas não de falar, eu quero isso, eu quero ser isso. Então, minha família, como eu te falei, ela sempre foi muito aberta. Não é só da família, isso é da estrutura social. É uma coisa que está da maneira como a gente se conecta, né? É o nosso sistema que é desse jeito. Então, vai desde essa dificuldade de falar o que eu quero, de, nossa, será que eu quero mesmo estar nesse relacionamento? A gente não tem noção. A gente entra ali porque fomos acostumadas com esses padrões disfuncionais. Aí, outros desdobramentos disso. Falar para público, cantar em público, ou fazer networking num grupo pequeno onde as pessoas não te conhecem. Eu atendo pessoas que têm fobia disso, que não conseguem fazer networking, porque na hora que chega num lugar onde até falam bem no palco, mas quando tem que fazer networking com quem não conhece, não consegue falar. E também da questão da imagem do som da voz. Faz um som da voz, na hora que escuta, fala, gente, que voz horrorosa. Essa voz não representa quem eu sou. Então, são muitas as camadas, né? De como essa expressão da voz é sentida e assumida pela pessoa como um instrumento de ser e estar na vida. E no meu trabalho, é exatamente onde o calo aperta que nós vamos investigar. Ao invés da gente trabalhar com técnicas onde você finge ser o que não se é, a gente assume que isso existe, escuta o que isso está falando e integra enquanto um poder. Nossa, uau! E eu lembro que tem tudo a ver com constelação. E eu digo isso porque tem muitas terapeutas, muitas consteladoras, muitas psicólogas. A gente vai entrar mais profundo nesses aspectos. Mas eu lembrei de uma conversa ontem, aqui, não vou contar com quem, mas uma entrevistada falou, nossa, eu não gosto da minha voz. E ela ouvindo o próprio vídeo, nossa, eu não gosto da minha voz. E isso é muito comum. É muito comum. É muito comum. Eu já tive essa fase de me ouvir e falar assim, ai, eu não gosto da minha voz. E eu já vi muitas mulheres nesse lugar.
É possível até mudar o som e eu não sei se o timbre que Muito. O meu trabalho, ele parte do desenvolvimento do som da voz como um instrumento de ser na vida. Então, quanto mais recursos você vai explorando no seu som, tanto, eu quero ter uma voz mais aguda, eu quero ter mais grave, eu quero mais profunda. O que eu vou observando nesses anos é que mais perspectivas de vida vão se abrindo. Como se a voz fosse uma relação arquetípica mesmo, como você trata a sua vida. Então, se eu descubro recursos nesse instrumento de altura, textura, intensidade, tudo isso vai abrindo as possibilidades, porque é através desse instrumento que eu me relaciono, através desse instrumento que eu traço o meu caminho, e que eu semeio o meu verbo do existir, né? O meu propósito. Uhum. E existem sinais sonoros, por exemplo, se eu falar assim, alguma coisa quer dizer... E se eu falar assim, eu tô querendo dizer alguma outra coisa? Sim. Isso vai influenciar completamente no seu sistema nervoso. Você já observou que quando a gente tá nervoso, né? Tipo, eu tava nervosa aqui no início, então a voz fica mais trêmula. Se eu estou muito animada, eu começo a falar muito agudo. Se eu preciso falar para o meu filho que a gente está com pressa e que tem que ir para a escola, eu vou falar no ritmo. Então, tudo isso tem a ver como eu estou emocionalmente em cada situação. No entanto, o inverso também é possível. Através do conhecimento da sua voz, você começa a se autorregular. Então, nesse momento que eu vim aqui e falei, olha, estou muito ansiosa, meu coração está acelerando. Por quê? Porque eu sou um ser vivo e porque eu sinto. Mas à medida que eu vou me escutando e começo a modular o som da minha voz, ela mesma começa a abrir espaço dentro de mim. E eu vou me acalmando, sabe? Incrível. E entrando num rapport, entrando numa... Consigo mesma, né? Numa sensação de abertura. Que eu posso estar aqui, que delícia estar aqui com você, entendeu? Eu não sei se nesse episódio, mas é bem comum. Às vezes eu vou começar, ou quando a gente vai retomar alguma pergunta, sei lá, vamos supor que eu vou... Hoje o nosso tema... Aí pode ser que eu fale de novo por conta exatamente dessa consciência, porque às vezes eu trouxe uma entonação que eu penso, peraí, que não é exatamente essa emoção que eu quero trazer uma outra emoção aqui para esse contexto. E é impressionante a importância dessa consciência para nossa expressão, para que a nossa comunicação chegue até o outro lado com mais coerência, Exatamente. Inclusive, com mais clareza. E eu lembrei de uma coisa, e eu vou falar para você, Águia, que está aí do outro lado, porque pode ser que você tenha alguma questão relacionada, e a gente vai falar sobre isso, o passado, traumas, a Rê vai trazer isso pra gente, mas eu lembrei também de um acontecimento no ano passado, também uma palestrante que foi palestrar num evento meu, e em alguma dinâmica que a gente fez lá, ela se lembrou que na infância ela falava bastante, ela era uma criança que falava bastante, e em algum momento, quando ela saiu para passear com a mãe dela, elas encontraram a amiga da mãe e a menina começou a falar algumas coisas ali com a amiga da mãe e a mãe falou com ela, falou com a amiga, na verdade, alguma coisa assim, não repara nela não, essa menina ela fala demais, falou alguma coisa nesse sentido, criticou aquele comportamento da criança. E por que eu tô contando isso? Porque essa pessoa adulta, ela durante muito tempo contou para si mesma que ela não gosta de aparecer, que ela não gosta ou não é confortável para ela palestrar. E ela percebeu nesse dia que essa narrativa era um reflexo daquilo que tinha acontecido lá naquele momento. Daquele pacto que ela fez ali com ela mesma de se congelar para não perder o amor da mãe, né? Exato. Como é que você chama? Couraças. E tem um outro termo que você usa, essa contração. Mordaças, silenciamentos. Mas é isso, é um congelamento mesmo. A imagem que aparece para mim é bem essa. É um fluxo que fluía naturalmente, mas que eu interrompi. Por medo de não pertencer, por medo de ser excluída, de não receber o amor. De não querer desagradar, desapontar.
a mãe. E eu tô falando E olha isso... só, rapidinho, desculpa. Mas pra mãe isso não foi nada demais. Exato. Então, assim, era uma boa mãe, uma mãe amorosa. Ela não tem noção. Então, a gente não tem noção dessas questões. Como é que elas são... Como elas são interpretadas e recebidas por aquela criança. Exatamente. Então, nem sempre é uma má intenção, é querendo machucar. Imagina, marcar uma pessoa, um ser humano para o resto da vida, até o dia que ele toma consciência disso. E eu trouxe isso porque é importante você parar para refletir sobre isso e ouvir essa nossa conversa com essa abertura. Porque pode ser que você conte para si mesmo essa narrativa de que não gosta de aparecer, ou que é tímida. Ah, eu sou tímida, eu não gosto de aparecer. E, na verdade, alguma coisa pode ter acontecido aí no passado. Exatamente. O que você pode nos trazer sobre isso, Rê, sobre esse passado? Quando que isso pode acontecer? É na infância, na adolescência? Não tem idade? Como é que é essa dinâmica desse trauma, não sei se posso chamar de trauma, e que desencadeia? Olha só, para mim isso é muito mais antigo. Para mim são cargas que vão passando por geração. Exatamente porque estamos sobre a seita do patriarcado há 5.000 anos e parece que estar vivendo nessa estrutura se trata de não ter voz. A gente não pode ser a nossa voz. Desde pequenos nós somos silenciados. E esses que nos silenciaram também foram silenciados. É a questão que eu estava falando no início. A gente não tem a consciência do que a gente vai perpetuando nessa questão de permitir que cada um seja quem se é. Então, eu trato a voz como um instrumento, mas eu falo, na verdade, da voz enquanto um indivíduo com que ele veio fazer aqui no mundo. Porque a gente veio aqui para inovar, a gente veio aqui para continuar a evolução da espécie. Só que desde pequenininha, cala a boca, calado, você está errado, engole o choro. Aí a criança vai engolir o choro, o que ela tem que fazer quando ela engole o choro? Ela para de respirar. Porque se ela respira, ela vai acionar de novo aquela emoção e vai começar a chorar e vai desagradar o pai ou a mãe. Então, desde pequenos, a gente é acostumado... E na hora que vira adulto, e isso foi um grande drama enquanto eu era professora de canto, que eu fui durante 30 anos, era... Como que faz para a pessoa reaprender a respirar? A gente não respira mais direito. E aí eu estudava, criava técnicas, metodologias, quando na verdade é só voltar a um estado natural que a gente já se esqueceu. Porque a gente ficou desde pequenininho sendo treinado a nos encaixar nessas caixinhas de uma doença atual, não sei se você já ouviu falar desse termo, que se chama normose. Que é exatamente não ser quem eu sou. Eu paro de ser o meu natural, eu paro de fluir como a natureza me fez para entrar na sociedade, só que é desmedido demais essa chibata que a gente se coloca. E o que tem deixado tantas pessoas doentes fisicamente, emocionalmente, essa desconexão com quem se é. E você desumaniza a humanidade, né? Vira todo mundo... Autômatos, zumbis. A impressão que eu tenho é que a gente está numa zumbilândia, porque ninguém mais sabe como ser espontâneo, ninguém mais sabe como ser quem verdadeiramente se é. A gente fica desempenhando uma série de personagens que a gente aprendeu. Ou é um personagem detrator, ou um personagem agressor, ou um submisso, ou um aplacador que fica dando a mão, o braço e tudo para ser muito bonzinho. Mas estarmos no nosso centro em presença é muito raro. E não sei se você viu, mas a ONU catalogou agora como uma epidemia a solidão na qual os seres humanos estão entrando. Como um dado alarmante, assim, sobretudo para os mais velhos e os jovens. O tanto que isso é uma grande preocupação mundial hoje e como que isso agrava o quadro da saúde mental de toda a população. E aí não tem como eu não olhar para isso. Por que estamos tão sozinhos? Porque a gente perdeu esse poder pessoal da nossa voz. Eu perdi a conexão com o que eu estou fazendo aqui. Eu tive que decorar tantas falas, eu tive que decorar tantas coisas que eu não sou, que no fim eu não me reconheço mais. Como é que eu vou traçar uma amizade, traçar um relacionamento profundo com alguém se eu mesma não traço comigo? E ainda a gente soma a isso a tecnologia, as redes sociais. Eu penso que no caso dos jovens, a gente ainda tem esse fator
sendo somado aí, porque temos gerações que já nasceram com o smartphone. Na tela, né? Na Exatamente. tela. E suprindo, entre aspas, aquela necessidade humana de interação, conexão e conversa, porém digitando, fora do corpo. emoji. Exatamente. Tem uma pesquisadora também que eu ouvi falar esses dias sobre a extinção da experiência para essas gerações mais novas. A experiência do corpo ali na terra, do corpo subindo árvore, está acabando. A experiência vira isso aqui, ó. E a gente pode visualizar o impacto e muitas vezes medir, mas existem ainda muitos outros impactos que a gente nem não temos noção, né? Nem imagina. Rê, e como voltar, se reconectar? Como se reconectar com quem se é? Porque esse é um papo, ao mesmo tempo que parece simples, é muito complexo também. Porque quando a gente fala isso, a pessoa pode pensar, mas quem eu sou, né? Sim. Quem eu sou? Eu não sou eu aqui, né? Não, mas como é que faz? É bastante desafiador o que eu proponho. Eu diria até transgressor. Porque eu parto do pressuposto que nós precisamos nos integrar e aceitar profundamente quem somos. Então, meu trabalho, eu adoraria que fosse assim: Lila, então, para você ativar tal arquétipo falando, você vai falar mais altiva e... Só que eu não acredito mais nisso. Já trabalhei muito com isso nas aulas de canto ou ajudando as pessoas em cena, em palco, né? O que eu percebo que é o que faz conectar com o coração, a gente falar de coração para coração e, de fato, entrarmos nessa intraconexão entre seres humanos novamente, é, em primeiro lugar, eu aceitar quem que eu sou. E isso é olhar para as sombras. Isso é exatamente olhar para onde o calo aperta. Como eu falei, não é fingir que ele não existe ou querer superá-lo, abrindo a costela, fazendo hackzinhos de respiração e apoio. É tipo assim, nossa, igual eu fiz, né? Cheguei aqui, tô nervosa. Vou falar sobre isso. Porque é o que eu sou agora. Por que eu vou fingir que eu não tô nervosa e vou ficar aqui falando endurecida e meu lábio tremendo? Não, então acalmei a Renatinha aqui dentro, que tá muito feliz. Num programa de televisão, numa pessoa que ela ama muito, entendeu? Então, ótimo, assumir quem eu sou. Então, a gente vai na questão. A questão que cada um traz, o peso que cada um traz, é a maior verdade que a gente pode ter. Está no nosso corpo. A mente fica querendo fugir daquilo com ideações. Não, porque tem que ser melhor. Não, porque vamos para o futuro. Não. Mas o presente, ele está na questão, ele está onde dói. Então, é olhar para essa dor. A partir do momento que a gente olha para a dor, ela se torna uma grande amiga nossa, porque ela começa a nos mostrar o que a gente precisa integrar. E aí é maravilhoso, assim, eu fico muito emocionada por conduzir esse tipo de trabalho e presenciar tantos milagres acontecendo, sabe? Que são as pessoas que fazem. Maravilhoso. É como se eu falasse assim, vai, pode ser você. E ela vai. E ela vai. É porque dá medo, né, Lila? Porque essas questões que a gente traz, essas dores, elas são algo que está aqui agindo no presente, mas com base em algo que eu vivi no passado. Portanto, não é mais real. Só que a gente tem muito medo de voltar ali atrás, porque doeu, porque foi pesado, é uma coisa que eu não tinha ainda capacidade, né, que o adulto tem de, por exemplo, me proteger ou lidar com aquela emoção. Mas agora a adulta pode acolher essa criança e olhar para ela e retomar essa força. E Rê, para quem está do outro lado e que pode ouvir, mas não tem muita clareza se tem algum bloqueio, alguma trava, assim como foi para você em algum momento. Existe algum exercício, não sei, para a gente fazer alguma situação? Porque, pelo que eu entendi, quando a gente está no momento presente, eu estou passando por uma situação. Por exemplo, vou falar em público agora, vou falar numa reunião. E na hora que eu vou falar, aquele momento, ele está me dizendo alguma coisa. Se eu Sim. estou me sentindo insegura, com medo, se a minha voz está trêmula, se eu não consigo falar, esse momento faz com que eu talvez identifique algo, consiga mergulhar ali e destravar alguma coisa.
Existe algum exercício com a voz pra gente trazer algumas coisas práticas aqui para as águias? Pra gente, olha, vamos fazer isso aqui. Se eu sentir dessa forma, tem algo aí. O que a gente poderia fazer para colocar essa mulherada, para soltar a voz? Então, eu gosto de primeiro sugerir que a pessoa entenda onde que está apertando. Em geral, é nessa região aqui do diafragma e que é o plexo solar, que é exatamente o eu sou. Ele não pode ser, está travado. E é onde eu respiro. É o ponto de encontro entre essa parte superior, né, do coração, razão, intuição, com a minha parte criativa, com a minha raiz, minha conexão com a ancestralidade. Então, se isso aqui está fechado, provavelmente vai ficar só minha cabeça tentando lembrar do que eu memorizei para falar, doidinha, assim. E nisso a plateia vai perder conexão, porque eu não estou presente no que eu estou falando. Eu não sei se você já passou por isso, Lila, mas eu, como cresci num lar de artistas e palestrantes, eu via muito, né, tanto em palestras quanto recital de poesia, que eu não conseguia entender o que a pessoa estava falando. E eu ficava tentando entender, ficava, mas eu quero entender a poesia, eu quero entender a palestra. Não conseguia. Aí, quando eu fui estudar performance no canto e toda essa trajetória que eu fiz acadêmica, eu percebi que é porque a pessoa não estava presente. Ela estava exatamente muito nervosa e aí a cabeça ficava ali bloqueando essa sensação e tentando trazer o texto e tentando trazer o que precisava falar. Era uma voz oca soando. Aí, durante as aulas que eu dei na universidade, eu falava, gente, isso aqui é como um balão de gás hélio. Vocês estão voando e não tem aterramento. E eu dei uma disciplina de 1 ano, assim, que a gente ficava mapeando quando a pessoa fugia e quando ela estava presente. Uau! E era exatamente a conexão com o corpo, a conexão com o que você veio fazer aqui, com o que você precisa falar. Então, primeiro diagnóstico a fazer é onde está. Beleza, está aqui. Começa a respirar, começa a abrir espaço. Então, vamos supor que você tem um tempinho para se preparar para entrar no palco, por exemplo. Eu falaria para você fazer essa respiração circular algumas vezes, sentir toda a sua coluna em ação enquanto você respira. E um trabalho maravilhoso que é cantar para você mesmo. Porque isso já é comprovado cientificamente que esse som aqui, ó. Esse som de M, em italiano a gente chama de bocca chiusa. E em inglês é humming. Esse som do om. Ele nos autorregula emocionalmente. Exatamente. Isso? 5 minutos fazendo isso. 5 minutos, você, assim... E aí, como é uma coisa efêmera e que a gente não tem tanta consciência, eu gosto de pedir para a pessoa primeiro mapear o corpo dela, como ela está se sentindo. Então, quais são os pontos que estão endurecidos, onde dói, onde que está a tensão. Marca 5 minutos no relógio, faz esse exercício e depois faz de novo esse scanner. Você vai ver o tanto que muda. E isso já é comprovado cientificamente em função de que o nervo vago, que é um nervo que ele está desde da parte superior aqui, né, na nossa cabeça, até o intestino, ele conecta tudo que é involuntário no nosso corpo. Ele tem inserções nas nossas pregas vocais. Então, quando você faz esse som, você começa a tonificá-lo. E ele vai e aciona o sistema nervoso parasimpático. E você começa a ficar tranquila. Uau! Olha que eu fico até arrepiada falando, assim, que lindo que é isso. Uma pessoa que estava com medo absurdo. Exatamente. Fazendo isso. É mais ou menos isso. E se eu quiser ficar na mesma entonação, pode, mudar, não tem certo e errado. Não. Se quiser ficar, sabe o que a gente às vezes fala, eu tava aqui ela falando, é esse Você faz durante 5 minutos e aí o nível de medo mudou completamente. Totalmente. Pode ter sumido. Totalmente. Uau. Desce o cortisol, aumenta a ocitocina, aumenta a endorfina, já tem vários, melatonina. É um monte de coisa que começa a acontecer no seu corpo. E é uma micromassagem celular que você vai fazendo também, né? Vai tudo abrindo espaço. E isso é algo que você pode fazer. A Rê citou palestra, eu até comentei, né? Trouxe como exemplo. Se eu for falar em público, se eu for fazer uma palestra. Mas pode ser para gravar um vídeo. Sim. Para gravar um story. Porque isso vai… Antes de ter uma DR com seu amor. Antes de ter uma DR. É. Uma coisa muito interessante que eu vejo também é, enquanto você está falando, você começar a ter consciência desse som que você faz.
Eu sou casada com um homem que eu sou apaixonada, eu amo de paixão. A gente está fazendo bodas de estanho, 10 anos de casamento, com 3 filhos pequenos. Maravilhosos. E eu sou muito, muito feliz nessa relação. Porque o Guilherme me ajudou muito a compreender a mim mesma, a minha voz, a minha comunicação, enquanto eu também o ajudei muito a compreender isso. Eu acho que o sucesso do nosso relacionamento é exatamente a gente poder se expressar, a gente poder ir lá no fundo e trazer quem a gente é. E eu comecei a perceber os nossos padrões disfuncionais antes do Vozes de Cura acontecer, pelo fato de ser cantora, pelo fato de ter já esse ouvido para a voz bem desenvolvido. Eu comecei a perceber que tinha uma voz que ele fazia que me tirava do sério. E assim que ele fazia aquela voz, eu começava com uma voz também muito esquisita. E aí teve um dia que numa discussão, sabe quando você está numa discussão e você fala, gente, será que isso é real? A gente tá lá nervoso, um negócio forte, assim, mas será que isso é verdade? Eu sinto isso que eu tô falando? Que voz é essa que eu tô fazendo? Aí eu lembrava, gente, essa é a voz muito parecida com a voz da minha avó brigando com meu avô. Só que ele não é o meu avô. O que ele tá fazendo comigo não tem nada a ver com o que a minha avó fazia. Sabe, na hora que dá um... Igual o Neo sai da Matrix, né? Sim. Aí, Gui, por que você tá fazendo essa voz esquisita? Essa voz aí que você faz? A minha vontade é pegar as malas e sair correndo, porque me dá medo. Eu via nele um cara muito grande, gesticulando igual um tenor, né? Eu quero ir embora, me dá um negócio ancestral, assim, de medo. Por que você tá fazendo? Aí ele... Essa voz que eu tô fazendo me lembra quando eu era pequeno e a minha mãe me acusava de algo que eu não fiz. Quando eu me sentia injustiçado. Nossa. Então, a partir dessa... Ele também é músico, né? Muito sensível aos sons também. A partir disso, a gente foi pouco a pouco aprofundando a nossa relação. Saindo desses padrões herdados. Tanto de ver, né? Os que nos criaram performando ali os seus próprios padrões disfuncionais. Quanto das travas de infância também que a gente foi acumulando. Então, assim, a gente está fazendo agora, dia 14, vamos fazer 10 anos. Eu vejo que o nosso sucesso, ele se deve à escuta, essa escuta generosa de poder deixar cada um ser, mesmo que não saiba ainda quem é. Pouco a pouco vai aflorando, sabe? Que lindo isso. E a importância disso para um relacionamento marido e mulher... Parceiros, amigos, filhos, família, trabalho, negócio. Exatamente. É fundamental. A comunicação, ela tem uma importância que é difícil tangibilizar, mas eu acredito que sem ela... Que resultado que a gente tem sem a comunicação? Onde a gente chega? A gente não consegue chegar em nenhum lugar, nem no relacionamento, na família, no trabalho. E no caso de negócios, no empreendedorismo, a importância da mulher trazer a sua voz, a sua mensagem com verdade, com autenticidade, com profundidade, com emoção, se conectando com as pessoas que estão do outro lado e dando espaço para ser quem ela é. Eu vejo que as mulheres que se destacam e que chegam onde querem, não digo nem com relação só ao dinheiro, mas com relação à verdade daquilo que fazem, ao sentido, ao brilho no olho. Essas mulheres, elas geralmente estão muito conectadas com quem elas são e sem tanto julgamento sobre quem são. Porque eu acredito que o julgamento, ele acaba acontecendo em algum momento. Uhum. Eu, volta e meia, vou criticar alguma coisa que eu fiz. Eu me cobro muito. E a gente sempre consegue perceber que tem espaço, sim, para melhorar. E pra gente curar muitas coisas que ainda não foram curadas. Mas eu percebo que essas mulheres que têm sucesso, elas se permitem. E elas se comunicam com essa maestria. Elas são senhoras da sua voz.
Você percebe isso, Rê? Sim, querida. E acho que a gente está inaugurando um novo momento nesse empreender feminino, que parte sobretudo da escuta. O feminino, ele é escuro, ele escuta, ele é de onde nasce a voz. Poderia falar a voz aqui como masculino, porque é a que vai. Antes a voz estava só indo, né? Ninguém escutando nada. E a gente, sobre essa frase de efeito, finja até que você seja. E aí você vai e decora um monte de gestos de PNL, coisas assim, para convencer os outros, porque você mesmo não se convence de quem você é. A gente percebe que isso é falso. Uau! Quem tem o feminino acordado percebe. Então eu sinto que nós estamos prontas para ir exatamente para um lugar mais profundo, onde a gente pode ser exatamente quem a gente é. E criar empresas onde todos possam ser também, onde todos possam prosperar, onde todos possam trazer a sua voz. E esse é um lugar de inteireza e de poder pessoal absoluto. Porque quando a gente fala ser quem se é, esse ser que é, ele é seguro, ele é fluido, ele é autêntico. Esse ser verdadeiro, né? Exatamente. Ele não carrega esses medos e essas inseguranças. Ele transborda. Exatamente. Tem uma expressão que eu estou gostando muito de olhar para ela, que é a intraconexão. Foi o Daniel Siegel, que é um neuropesquisador, que cunhou, porque não existe esse nome, existe interconexão. E é como se fosse de borda para borda. A interconexão, eu não estou entrando no meu centro vazio em quem eu sou. Eu estou só tentando me fazer caber para me conectar com o outro. Quando a gente olha para a intraconexão, é uma conexão que eu faço comigo. E por que eu me conecto comigo? Eu me conecto com você. Eu me conecto com o espaço, com quem está aqui. Eu me conecto com quem está aqui também e com o próprio planeta. Então, eu passo novamente a voltar a esse pulso natural e orgânico de poder existir, sem ter que me apertar tanto. Sem ter que me espremer para fazer caber e gerar os efeitos que eu quero gerar no outro. Né? Essa intraconexão, que é daqui para dentro, ela tem relação com esse canal entre útero e partes íntimas e as cordas vocais e a voz? E eu já tô perguntando isso porque eu lembro que a Renata fez um post há bastante tempo. Acho que já deve ter 2 anos, mas é inesquecível. É um carrossel milionário, inclusive. Carrosséis milionários são inesquecíveis. Foi um carrossel milionário que viralizou. E é impressionante. Até o Zuckerberg não deixar mais, né? Ele travou. Mas ele viralizou, foi impressionante. Maravilhoso, porque ele mostrava a similaridade perfeita entre... Eu não posso falar o nome porque estamos no YouTube. Mas imagina aí o que eu tô falando. E as pregas vocais. Pregas vocais. O que é isso? Que similaridade é essa? E o que essa intraconexão tem a ver com esse poder de voz e de fala e de expressão? A intraconexão, ela parte desse pressuposto de você aceitar quem você é. E não tem como a gente não olhar para o tanto que nós somos travados nessa relação com a nossa sexualidade. Tanto que eu não posso nem falar esse nome aqui. Isso é um tabu tão absurdo que a gente tem vergonha do que nos trouxe à vida. Como se fosse sujo, como se fosse asqueroso, né? Então, é uma sensação de que eu nasço mesmo do pecado, de que eu nasci mesmo de uma coisa que não se pode falar, que não se pode olhar. Então, desde o início, parece que eu já não posso ocupar isso que eu chamo de trono da voz própria, porque ele foi quebrado, né? Ele foi profanado por essa visão patriarcal. E durante os acompanhamentos do Vozes de Cura, sempre acontece das pessoas falarem: nossa, Renata, seu curso eu sei que ele fala só sobre voz, mas eu tô me sentindo tão bonita, poderosa. Eu achei que eu não estava mais aí para encontrar com outras pessoas e tô me pegando indo pro forró e tô passando batom. E o que é isso que está acontecendo?
Aí eu achei tão interessante, eu falei, gente, vamos investigar, vamos trabalhar sobre isso. Aí eu criei o Tantra da Voz. Que foi essa época exatamente, onde a gente fazia quinzenalmente exercícios de respiração tântrica, junto com a voz, para ir olhando para essas relações. E aí o que eu posso te falar é que a gente é muito travado aqui. É como se... Por mais que... Eu, por exemplo, né, que nasci nos anos 80 e eu nasci já sobre essa revolução sexual feminina, e aí onde eu aprendi que eu poderia ser livre, sendo uma pessoa, né, sexy e que gosta do próprio prazer. Eu demorei muito tempo para entender que eu não gostava do meu próprio prazer. O que eu aprendi foi a fingir. Na verdade, eu fingia para poder agradar os homens de como que deveria ser o sexo. Demorou muito tempo na minha maturidade, junto com essa questão da voz, que eu fui percebendo. Falei, não, peraí, eu não gosto tanto disso. Não é assim que eu gosto. Não tem nada a ver com esses filmes. O jeito que eu gosto é muito diferente. Então, no meu próprio processo, eu vi muitas relações dessa questão de trazer a voz para a vida e de compreender qual que é o meu prazer de estar no mundo. Não só do ato em si, mas o que meu corpo gosta, o que eu gosto. Porque assim como a minha voz, eu sempre me apertei. E isso tem a ver com essa presença e conexão consigo mesma. Sim. Consigo mesma, com a terra, com Gaia. Gaia aqui, vamos olhar para essa força arquetípica, né, mesmo assim, desse ser vivo o qual nós habitamos. E que a gente, nessa ótica patriarcal, é como se não existisse, né? A gente está aqui usando da natureza, estupendo a natureza, abusando dela. Pode falar? Não sei, mas a gente, se qualquer coisa, corta. É uma relação abusiva com o planeta mesmo, assim como fazemos com a gente. Porque foi negado, né? Foi negado esse entendimento, essa percepção mesmo de que eu nasço de algo muito, muito maravilhoso. Estar aqui é um milagre. Estar aqui nessa vida é um enorme presente. E acaba que nós passamos a fazer hora extra. Exatamente porque não podemos ser quem somos. Eu me peguei pensando agora, a gente trouxe alguns pontos ao longo da conversa. A solidão, o ser humano muito na tela e muito desconectado também das relações e do outro. E eu tô pensando aqui o quanto que isso pode nos distanciar ainda mais de nós mesmos, mesmo estando mais sozinhos. Porque essa solidão, esse estar sozinho, ele não necessariamente traz consigo essa conexão. A conexão solitude. Não traz a solitude. Qual que é o caminho, assim? O que você vê que eu acredito que estamos entrando ou já entramos em uma nova era de consciência, esse movimento todo que a gente vê do feminino, de olhar mais para o ser, a vida, as conexões, sair daquela era muito cartesiana, rígida, linear, masculina, desconectada do espírito, de quem se é. Esse movimento todo que a gente está vendo aqui, com tantas mulheres que, da sua maneira, na sua área, estão fazendo movimentos nessa direção, dessa conexão com a gente mesmo, né? Por que eu tô trazendo isso? Porque ao mesmo tempo que eu vejo a humanidade se desconectando cada vez mais de si, eu também vejo esse movimento em todas nós de cura e de reconexão. Você também vê essa mistura? Que lindo, Lila. Eu nunca tinha pensado nisso. Adorei isso que você está olhando. Porque parece que é uma resposta natural, né? O nosso próprio... Quem está acordado, quem se incomoda, começa a fazer o próprio incômodo colocar em movimento. As pessoas que não estão acordadas, elas não vão sentir o incômodo. Exatamente porque estão se distraindo. Mas aí quem é sensível e sente, fala, gente, peraí, aqui. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu vejo isso. Eu vejo. Você falou que seria pessimista, mas foi muito otimista, na verdade. Eu fiquei com receio, porque eu fico refletindo. Elas trazem
as reflexões delas e eu começo a refletir. E às vezes eu penso, será que eu trago isso? Será que eu não trago? E quando eu pensei melhor sobre, eu também pensei, não, mas estamos juntos trazendo a solução. Então, se não fosse esse movimento, se não fosse esse despertar do feminino e mulheres com voz. Sim. Se não fossem mulheres com voz, mulheres nas lideranças, mulheres impulsionando e tracionando esse movimento, aí pode ser que o rumo e o caminho para onde a gente está indo seria em direção ao abismo. Mas temos milhares, milhões de mulheres se levantando e cada uma fazendo o seu movimento na direção da harmonia, do equilíbrio, aquilo que é próprio do feminino. Eu falaria da integração. Integração. Poder ser inteira, não precisar mais deixar pedaços de mim pelo caminho, sabe? Posso reunir isso aqui tudo. Maravilhosa. Rê, vamos fazer práticas mais? Eu adorei aquele o que mais que a gente pode fazer pra gente se soltar mais? Então, eu gosto de trazer muito a consciência para esses exercícios. Porque se a gente pensar só nessa parte de borda, de estética, a gente poderia ficar igual no teatro, no numa canto. aula de canto. E que você fica ali, pensando em outra coisa, né? Várias outras coisas acontecendo com você enquanto você está nisso. Eu gosto de trazer a consciência da pessoa para o próprio corpo. Porque é nele que estão as questões. Foi exatamente esse corpo que a gente aprendeu a abandonar durante os nossos anos de escola. Né? Professor, eu posso ir no banheiro? Não, você não pode ir no banheiro. Você está ali se arrebentando, mas você não pode porque não está na hora de ir no banheiro. A criança ali, não sei quantas horas, na cadeira, com a mesinha ali, sendo que o corpo dela é um corpo que está aprendendo, que precisa... Enfim, não vou entrar muito nisso não, mas a gente foi aprendendo a domar o corpo de um jeito onde hoje a gente está num abismo, a gente não volta mais para ele. Então, o que eu vejo que é muito importante é a gente poder voltar essa consciência. Então, nós simplesmente... Mas eu posso falar, se você simplesmente fizer esse som, você vai resolver muitas questões de autorregulação. Isso já foi mapeado cientificamente. Mas eu vejo que dá para ser mais profundo quando a gente coloca a intenção de fato, entrar para dentro de mim. Quando eu permito, deixo o pensamento lá girando, mas eu falo, amigo, que bom que você está aí girando, me dando um monte de ideia, mas deixa eu sentir, deixa eu aprofundar um pouco mais na minha relação comigo. Aí começa a se descortinar todo um mundo mágico mesmo. O Jung chamaria isso de imaginação ativa, o Henri Corbin chama de mundo imaginal, e isso é o que acontece, é uma força motriz do Instituto Vozes de Cura. É a gente poder entrar nesse espaço onde a imaginação, junto com a voz, começa a fazer um caminho entre inconsciente e consciente e vai trazendo pontos aclaradores de questões que estavam antes nebulosas dentro de você. Então, através do som da voz. Eu não sei se faz parte aqui do podcast ou não, se caberia ou não, mas, de repente, eu posso induzir as pessoas que estão nos ouvindo a fazer uma prática assim. Vamos. Faz sentido? Faz total. Então vamos. Bora! Eu tô pronta. Posso fazer também? Pode. Então, claro, por favor, eu preciso que você faça. Então, gente, nesse momento, você que está aqui me escutando, vou pedir para que você agora deixe de fazer o que você está fazendo na superfície e comece a prestar atenção no seu corpo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é observar o meu enraizamento. Então, como que o quadril toca na cadeira ou no chão? Como que os pés se encontram no chão também? Observe a sua respiração, sem julgamento, sem pensar se a respiração está certa ou errada. Simplesmente observa. Até onde você sente que a sua respiração mobiliza no seu tronco.
Você sente que ela está mais na região peitoral, na região diafragmática, na região abdominal. A verdade é que não importa onde ela esteja. O que importa é que você está se tornando consciente de como o ar entra e como ele sai do seu corpo nesse momento. Vai mapeando também quais são os pontos de tensão que você está sentindo agora e quais são os pontos de relaxamento. E você vai olhar para eles como vozes do seu corpo, que há muito tempo você não escuta. Fala mentalmente assim: querido corpo, eu vim te escutar. E exatamente nessa região onde você sente que tem alguma tensão, que tem alguma coisa te incomodando, observe qual imagem que vem quando você sente esse lugar. O que aparece para você? Pode aparecer uma imagem mesmo, pode aparecer uma emoção, pode aparecer uma palavra e pode não aparecer nada. E também não importa o que aparece, o que importa é que é o seu jeito. E eu vou pedir agora para você escutar profundamente essa sua percepção do seu jeito. E quando você sentir que é o momento, eu vou pedir para você começar a vocalizar esse som, bem levinho, que é um som que você fazia quando você era bebê, que é o e vai observando a relação da respiração com a voz. E veja se é possível, pouco a pouco, começar a cantar para essa área que você sentiu que estava tensa. E vai permitindo que os padrões mentais, as sensações, tudo isso vai sendo cada vez mais integrado no som de voz que você faz. Isso. E pouco a pouco vai guardando o som da voz. E só observa como o seu corpo fica. Novamente, observe como o seu pé toca o chão, seu quadril, toca a cadeira.
Veja se algo muda na sua respiração. Se algo muda na percepção do seu ser em geral. Você que está em casa, se quiser continuar, faça mais um pouquinho, até o tempo que você acha que deu. Amei! Nossa, como soltou aqui. Minha respiração tava bem aqui, assim, embaixo, assim, ó. E você sentiu que estava preso? Um pouquinho, assim. Não sei se preso ou se um pouco de tensão. Não sei se é bom também, quando a gente for fazer o exercício, tirar. Soltar o cinto, né? Soltar. Uhum. Fiquei pensando nisso, porque o cinto pode dar uma segurada. Sim. Mas eu percebo quando eu tô ansiosa, eu sinto bem aqui uma espécie de um peso, assim, uma contração, eu acredito. Uma contração. É muito comum isso. É isso que eu estou te falando, né? É uma sociedade inteira se fechando. A imagem que me vem é como se fosse um concreto mesmo. Estou concretada aqui. E cada pessoa sente esse fechamento em um lugar diferente? Às vezes aqui na garganta. Às vezes é tudo fechado. Só que o primeiro lugar onde você está olhando é o que seu corpo está falando. Olha aqui primeiro. E vamos aos poucos, entendeu? E cada tipo assim, lugar... no começo eu achava que era aqui, né? Tanto que eu falei do espinho na garganta e tal. Aí eu descobri questões intrauterinas que a minha mãe passou. Ela nunca tinha me contado. Isso apareceu numa constelação, por isso que eu amo constelações, porque no dia seguinte eu fui conversar com ela e ela desabou me contando o que tinha acontecido com ela. E era uma coisa que eu vim para o mundo com isso. Não chama atenção que você pode morrer. Era basicamente essa sensação que eu trazia. Eu fico todo arrepiado também falando sobre isso. Tratei isso muito, né? Tanto que virei consteladora e falei, gente, vamos lá, a gente tem que... Exatamente isso que te incomoda é onde está o ponto de mutação. É onde está o ponto dessa integração. Depois, continuei com outras práticas, tanto essa formação que eu estou fazendo, né, Impulsation, que é uma terapia haitiana, onde a gente vai mobilizando o corpo. E aí eu comecei a perceber aqui, o tanto que eu era travada aqui, mesmo sendo uma pessoa que há 30 anos mobiliza musculatura intercostal e diafragma e apoio, eu sou muito forte aqui, porque treinei muito. Mesmo assim, tinha uma coisa muito apertada aqui também. E aí, com essas dinâmicas de constelação e corpo, veio mais algo que me aclarou e me integrou de novo. Então, pouco a pouco, a gente vai... Falar igual o Shrek, né? A gente vai descascando as camadas da cebola. Até encontrar essa fonte de novo. Cada vez mais poder ser ela, né? E retém algo que as mulheres acham que é normal e que você, do lugar onde você está, com o conhecimento que você tem, você sabe que não é normal e você precisa dizer para elas que isso não é normal? Poderia falar que é normal, não é natural. Aí voltando novamente nessa questão do pulso de vida que somos e do que a normose faz com a gente. Tá muito normal isso aí, né? Como que eu saio dessas caixinhas do normal e volto para o meu fluxo natural? Então eu falaria que é claro que técnicas vão te ajudar, mas elas chegam só até um ponto. Esse lugar profundo só é possível você atravessando quem você é. E isso é muito difícil, Lila, porque nós somos também incentivados ao tempo todo seguir mestres, né? A gente não pode ser quem a gente é. Isso foi algo que me tocou muito na maternidade ao perceber, nos 4 filhos que eu tive, a presença de um mestrinho ali. Não, eu tenho consciência, eu sou a mãe, eu que estou guiando, mas, gente, olha o tanto que esse bebê sabe. Olha as coisas que ele fala. E como que cada um é completamente diferente, mesmo saindo da mesma mãe. Então, como é que eu posso não estragar isso aqui que está vindo? Como é que eu posso ir orientando, né? Como é que a lei da selva funciona, como é que você vai trafegar aqui nesse mundo, mas
fazendo o máximo para que essa pessoa continue sendo quem ela é. E nisso as técnicas não chegam. Não adianta fazer aula de canto, não adianta fazer aula de oratório, de persuasão, querendo ser quem você é através da sua expressão. Porque é um tanto de técnica que você está engolindo mais um tanto de coisa que fica na sua frente quando você vai soltar a voz. A partir do momento que você integra essas questões que você traz, tudo fica para trás, como o próprio aprendizado deve ficar. E a partir disso, você volta a ser o mestre. Você volta a olhar para a vida como aquela criança que viu o mundo pela primeira vez. Sabe, esse olhar vivo, esse olhar de encantamento, esse olhar de... Meu Deus, que lugar maravilhoso. Quantas possibilidades eu tenho. Uau! Então, é cada vez mais acreditar no seu próprio poder e parar de ficar seguindo as pessoas. Mas uma coisa que acontece muito nesse momento que nós estamos também é um tanto de gente querendo seguir guru, né? Porque, meu Deus, está tudo tão perdido. Meu Deus, eu não sei quem que eu sou, eu não sei para onde eu vou. Quero ficar escutando alguém falando o que eu devo fazer da minha vida. Ah, faz essa técnica aqui que... Eu tô dando um exemplo macro aqui, né? De várias instâncias onde a pessoa destitui, negocia o inegociável, quer ser quem ela é, e dá para o outro isso. Rê, a gente tá num momento onde a maioria das pessoas sente a necessidade de se comunicar melhor e muito tem se ensinado sobre comunicação por aí. Aquilo que a gente vê sendo ensinado, de fato, vai nos levar onde a gente está querendo chegar? Essa pergunta é muito boa, até porque ela tem muito a ver com o que está acontecendo hoje nos comportamentos das redes, que cada vez mais busca-se a originalidade, a verdade. E todas essas técnicas que nós temos aí de persuasão, oratória, elas servem para você se blindar emocionalmente, não ser quem você é e continuar numa performance de algo que não tem nada a ver com você. E isso eu vejo como um sintoma do patriarcado. Ou seja, você nasce nessa sociedade, você não pode ser sua voz. Desde novo, você aprendeu a segurar o choro, aprender a respiração e a ficar se diminuindo para se fazer caber nas estruturas. Aí chega um momento onde você quer comunicar o seu trabalho para os outros, ao invés de você ser exatamente quem você é, trazer a sua força original, trazer o que você veio fazer aqui, você vai fazer um curso que te maximize dessa coisa aí que você virou, que não necessariamente é você. Então, eu vejo algumas tecnologias muito interessantes, como a comunicação não violenta, o processo da eutagogia também, que é um jeito de aprender a partir do eu como saídas. Mas esses outros hackzinhos, assim, eu falaria que não existe um hackzinho. O que você precisa é se tomar novamente. Depois que você se toma, faz sentido. Ah, deixa eu estudar um pouco aqui sobre como eu faço uma palestra. Deixa eu estudar aqui, independente de em que área você quer colocar a sua voz. Mas eu vejo que o primeiro ponto é se resgatar. Eu acredito que o poder de cada ser é ser quem se é. Então, essa força, esse magnetismo, inclusive, tá nessa identidade autêntica, única, livre. Como é que eu vou ter uma comunicação de fato poderosa e feminina, capaz de criar conexão com o outro e de ser magnética, se eu não estou sendo quem eu sou? Exatamente. Eu não estou me conectando verdadeiramente com o outro. Nem comigo mesma. E se eu não estou me conectando comigo mesma, o que eu vou encontrar aqui para colocar lá fora? Eu não encontro nada que seja genuíno, bonito, verdadeiro, inspirador. Não tem jeito de encontrar isso. A gente acaba sendo um eco e não a voz. Maravilhoso, isso mesmo. Desenraizado, né? Não tem lastro, não tem raiz. Uau. E aí chegam muitas mulheres para mim falando: nossa, ninguém me escuta. Eu sinto que, né, tipo assim, na minha família, ninguém me escuta mais, ninguém presta atenção em mim. No digital, a mesma questão. Nossa, parece que eu sou invisível, ninguém tá me ouvindo.
Aí também tô toda arrepiada. A pergunta é assim: você tá se ouvindo? Como é que você quer que o outro te escute se nem você dá conta de se escutar? E aí não tem como eu não me lembrar das pessoas que chegam e falam assim: voz, eu não tenho problema com voz, não. Eu até falo pelos cotovelos. Eu falo: meu amor, você é que mais precisa. Porque provavelmente você é uma baita de uma abusiva. Que por não se escutar, por muito medo de ouvir o que tem aqui dentro, chega no outro e como é que é estar nesse lugar desse ouvinte também? Não sei, imagino que você já tenha passado por isso. Como é que você sente que aquela pessoa não te respeita? Ela não importa quem você é. Dá vontade de... Tá, fala aqui com a minha mão que eu vou... Sei lá, vou fazer outra coisa, né? Então, para os dois lados, né? Tanto para essa pessoa muito tímida, mas como para que acha que é uma abusadora, né? Que solta a voz. Ninguém me ouve, ninguém me dá atenção, ninguém engaja comigo. Ninguém me responde. Mas essa pessoa, ela não está se ouvindo. Ela sequer tem voz. Ou ela é um eco, ou ela é alguém tagarelando e derramando. É um devaneio, né? Sem consciência. Uau! E a nossa laringe, olha que coisa mais estratégica. Ela está entre a nossa mente e entre o nosso coração. É quando eu não permito meu coração vir que esse tipo de coisa começa a acontecer. E é isso, não, você sente demais. A menininha, o exemplo da criança ali. Você fala demais, ela devia estar falando, por quê? Ela estava sentindo alegria de estar com a mãe, ela sente essa coisa da vida, entendeu? Uhum. De repente vem um corte desses, opa, não posso sentir. A razão toma conta, fica, não sente, não sente. Você não gosta de falar, você não gosta de falar. Emudeceu. E, nossa, quantas pessoas. Eu já atendi uma super executiva que trabalha numa multinacional e tinha muita dificuldade no ambiente corporativo, extremamente masculino, em colocar as ideias dela. Então, ela tinha ideias maravilhosas, porque ela é excelentíssima profissional e muito criativa, mas ela não conseguia. E quando nós fomos olhar, era exatamente o coração dela que não tinha permissão. A sensação da garganta dela é que ela ia explodir se deixasse o coração vir. Aí foi todo um trabalho de alinhar o fluxo racional com a emoção. E hoje está assim, maravilhosa, arrasando, sabe? Maravilhoso. Nas palestras, nas inovações. E a importância da emoção nessa comunicação. Exatamente. Que é fundamental. Eu vejo isso não só nos conteúdos que eu escrevo, que eu falo, nos vídeos que eu gravo, nos episódios que eu faço, nos conteúdos que eu vejo das águias que criam, nos vídeos que elas gravam. Os conteúdos que mais trazem resultado e que mais dão certo são esses onde a gente está falando com emoção, com verdade, com autenticidade, onde é a nossa voz mesmo. Exato. Quando não é, não funciona. É. E por que funcionou? Porque você se emocionou. Porque você se permitiu ir nesse lugar. Então é sobretudo se permitir. Não é um trabalho que você tem que ficar pegando coisas de fora e decorando e vou fazer. Não é uma palavra linda também, desenvolvimento. Não desenvolvimento progressista, de onde eu estou num ponto e preciso me tornar um ser humano melhor para chegar no outro. Mas já compreender que eu já sou tudo aquilo que eu quero ser. E que eu só preciso me desenvolver dos nós que não me permitem essa conexão. Maravilhosa. Rê, agora é papo 1 para você responder sem pensar. Tá, adoro. Seu signo? Câncer. Um medo? Agora eu vou ter... Não vou pensar, mas eu vou sentir. Pode? Pode. Não tenho um medo. Tem vários medos. E eu permito eles virem hoje. Eu entendo tanto que eles são importantes. Porque é exatamente refinando o meu medo que eu paro de salgar demais minhas comidas. Então, o medo demais, ele vai te paralisar igual o sal demais. Você salgou, o negócio travou. Agora, um pouquinho de medo é que vai dar o bliss do que eu tô fazendo. Então, esses medinhos que a gente tem, eles são amigões nossos. Porque minha estética é essa, meu estilo é esse. Não vou fazer qualquer coisa.
Então, meus medinhos, assim, eu gosto deles. Tem isso. vários. São vários. Eles são positivos. Eles te fazem dar a personalidade que você dá para as coisas que você faz. A ter cautela, pé no chão. Você usa o medo a seu favor. E não contra você. Isso, o medo não tira mais minha voz. Pelo contrário, ele refina. Maravilhoso. Ele me ajuda a falar ou colocar ali exatamente o que eu quero. Igual o tempero. Um suave salzinho ali na carne. O bliss. É bliss que chama o tanto de sal e o tanto de açúcar que tem num prato. Não sei, não faço ideia. É o que ideia. dá aquele tempero, assim, maravilhoso. Uau! Falando nisso, uma comida. Uma comida, adoro comida mexicana, tailandesa, indiana. Adoro também. Você gosta de tempero, então. Isso, exatamente. Uma frase. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Já fomos. A cantora já quer cantar, gente. Foi a primeira que apareceu, não pensei. Ai, eu amei. Um lugar. Uma praia. Você em uma palavra. Integrada. Agora, uma música. E você vai ter que cantar. Ai, agora eu fico assim, né? Que música que eu vou cantar? Agora mesmo ela tava cantando, agora ai. Pode ser essa, né? Pode, então vamos cantar? Vamos. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Fazer samba não é contar piada, quem faz samba assim não é de nada. Um bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança, e a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Tudo a ver, né, com o que a gente falou, não foi a... Tudo a ver. Que maravilhosa, essa música é maravilhosa. Nossa, essa música é maravilhosa. Eu era adolescente, eu acho. Eu assisti um documentário do Vinícius de Moraes com a minha mãe no cinema. Sim. Muito lindo. E eu fiquei encantada. Eu me apaixonei ali com Vinícius de Moraes. Essa música é dele? É dele, né? Por isso dele, acho que com Baden Powell. Nossa, foi impressionante também, um ser muito integrado que passou por aqui. Eu até arrepio, olha, porque... Nossa, é de uma beleza divina. Divina. Rê, pra fechar, um conselho pra mulher que está nos ouvindo e que pode ainda não sei, não se expressar quem ela verdadeiramente é. Essa eu vou falar olhando pra câmera, então. Se apropria da sua voz. A sua voz nunca mais vai existir na história desse planeta. E é somente você que pode trazê-la ao mundo. É um grande desperdício você não dar permissão para que ela venha. Permita-se, águia soberana, bater essas asas e voar e soltar a sua voz. Rê, que alegria imensa te receber aqui, águia que soberana. Honra, querida. Eu estou ainda mais inspirada a soltar a minha voz a partir deste encontro. Vai começar a cantar agora, né? Eu vou começar a cantar. Você fala profissionalmente? Sempre abre aqui o Inspira Talks cantando. Cantando! É verdade! Adorei essa ideia! Claro. Eu não sei se a minha irmã vai gostar, porque minha irmã é um pouco crítica comigo. Ela, da última vez que eu conversei com ela, falou assim: Lila, quando a cantora cantar bem, não canta com ela. Por isso que eu não cantei com você, entende? Você viu que eu até te atrapalhei um pouquinho. Mas não tem problema. Eu não tô nem aí.
Entendeu? Exatamente, a sua voz. É a minha voz. É. E é o meu podcast. Isso, exatamente. Mas é brincadeira. Eu entendo o que ela quis dizer, assim, deixa a convidada. E é verdade, porque senão a gente acaba, né, atrapalhando ali de alguma forma. E eu posso cantar aqui muitas vezes. Então, quem sabe, os próximos terão a minha voz cantada aqui na abertura. O que vocês acham, águias? Comentem aqui. Vamos fazer uma democracia, uma votação. Vocês acham que a minha irmã tem razão? Ou que a minha irmã… É uma alegria imensa te receber aqui, Águia Soberana, que eu acompanho já há algum tempo. A Rê, eu falei no começo, foi minha mentorada há 2, 3 anos atrás. Não me lembro exatamente. Também não lembro. E eu me encantei com o seu trabalho. Não é à toa que você está aqui, Águia maravilhosa. Ai, querida, eu me sinto muito honrada mesmo, assim. Tanto que na hora que você me chamou, eu já organizei tudo para vir. Não tem nem palavras, assim, para falar o que eu sinto. Mas é um transbordamento, assim, de alegria, reconhecimento, amor, agradecimento por tudo que você me auxiliou a exatamente incorporar na minha voz. Que lindo! Que lindo! Eu tenho certeza que esse episódio inspirou as águias soberanas a soltarem a sua voz também, a serem quem elas são. Rê, como que a gente faz para te acompanhar todos os dias? @Renata Vanucci no Instagram e no YouTube também. A gente vai deixar o @ da Renata aqui na descrição. Você que tá aí do outro lado, compartilhe esse episódio com aquela amiga que vai se inspirar com esse encontro, que vai soltar a sua voz, que vai se dar permissão para ser quem ela é. Curta, comente, compartilhe a sua interação aqui com a gente. Nos ajuda a distribuir esse conteúdo para muito mais pessoas. Foi uma alegria imensa te ter aqui do outro lado. Foi uma alegria imensa te ter aqui, Renata Vanucci. A gente se vê no próximo episódio. Beijo, tchau!